Olá pessoal, vamos para o nosso próximo bloco de ensino remoto de parasitologia. Agora nesse bloco nós vamos abordar os parasitos animais, os vermes, né? A gente fechou no último bloco os parasitos protistas e a partir de agora nós vamos abordar os parasitos animais. E nessa primeira aula nós vamos tratar de um plateuminte, né? Um dos parasitos do filo Plateumintes, que causa uma doença chamada esquistossomose, ou popularmente chamada de xistose, aqui no Brasil. Então, a esquistossomose, ou a xistose, é causada por um parasito, por um Plateuminte, chamado Schistossoma mansoni, daí o nome esquistossomose. Existem 5 espécies que parasitam o homem, mas a única que ocorre no Brasil é Schistossoma mansoni, tá? Então, por isso que nós vamos estudar apenas as particularidades relacionadas à epidemiologia, ao ciclo biológico desta espécie, Schistossoma mansoni. No Brasil, além de xistose, ela é conhecida como barriga d'água, por causa do sintoma, né? A ascite, no qual há um aumento muito grande do volume abdominal. O mal do caramujo, uma vez que parte do ciclo de vida de Schistossoma mansoni ocorre dentro de algumas espécies de caramujos que ocorrem no Brasil. É interessante porque essa espécie de Schistossoma mansoni não é nativa das Américas, ela foi trazida ao Brasil da África pelo tráfico de escravos. Então, no período colonial é que o Schistossoma mansoni chegou por aqui e encontrou as condições adequadas para se desenvolver. Encontrou o ambiente propício, encontrou hospedeiros, né, um homem e espécies de caramujo no qual ele conseguia desenvolver todo o seu ciclo. Então, encontrando todo o ambiente necessário para o seu desenvolvimento, Schistossoma mansoni se espalhou por algumas regiões do país onde existe as espécies de caramujo que conseguem ser infectadas por Schistossoma mansoni. O ciclo é heteroxeno e complexo porque tem várias fases e também ocorre em vários hospedeiros, né? Ocorre no homem e outros mamíferos e também em algumas espécies de caramujo. As espécies de caramujo que ocorrem no Brasil, que são capazes de se infectar por Schistossoma mansoni, são algumas espécies do gênero Bionfalaria e são hospedeiros intermediários porque a fase sexuada do parasita ocorre no homem e no hospedeiro invertebrado, né, nos caramujos, só apenas fases assexuadas que se desenvolvem nesse caramujo. Existem 5 tipos morfológicos em Schistossoma mansoni. 3 deles ocorrem no vertebrado, no caso o homem, e 2 deles ocorrem nos caramujos. No homem a gente tem o esquistossomo, no verme adulto os ovos, e no caramujo a gente encontra os miracídios, né, que na verdade infectam os caramujos. Os miracídios são encontrados no ambiente aquático, e as cercárias se desenvolvem dentro do caramujo e são liberadas no ambiente aquático para penetrar ativamente na pele do hospedeiro vertebrado, no caso o ovo. Então, a gente tem 5 formas no ciclo de vida de Schistossoma mansoni. Então, o esquistossomo é a forma que emerge da cercária quando o homem é infectado. Então, o homem é infectado pela cercária e, ao ser infectado, ele se desenvolve no esquistossomo, ainda no tecido submucoso. Então, a cercária penetra no tecido pela epiderme da pessoa e ainda no tecido submucoso já começa a transição para esquistossomo. Ele sai do tecido submucoso e tem um tropismo pelo tecido hepático. Então, ele viaja pela circulação sanguínea buscando o tecido hepático. No tecido hepático, ele vai migrar na fase, até chegar à fase adulta. O verme adulto, então, é essa fase
que a gente já tem o dimorfismo sexual, então os machos são menores, porém mais robustos que as fêmeas. Eles têm uma parte superior longa com essas dobras que envolvem a fêmea, formando um canal, o canal chamado canal ginecóforo. Então, outra característica do macho é ter um corpo coberto por tegumentos cheios de projeções. Então, o macho, apesar de ser menor que a fêmea, ele é mais robusto e ele tem uma projeção, uma dobra do corpo que forma uma casinha no qual a fêmea fica dentro dessa casinha, dentro desse canal ginecóforo, por toda a vida, copulando e gerando ovos ali. A fêmea é mais fininha, mas é mais longa que o macho e ficam ali por toda a vida com a parte do corpo projetada para o lado de fora. Então, se a gente pegar esse desenho aqui, a gente vê que essa estrutura mais robusta aqui é o macho e essa estrutura mais fininha aqui é a fêmea. Outra característica importante de Schistosoma mansoni é a presença dessas duas ventosas no corpo, a ventosa oral e a ventosa ventral, que está presente tanto no macho quanto na fêmea. Os ovos são característicos pela presença desse epísculo, um espinhozinho nessa extremidade mais larga. Então, o formato do ovo ele tem uma estrutura mais plana e uma outra estrutura mais arredondada. E nessa parte mais larga do corpo, tem a parte mais afilada e a parte mais larga, a gente encontra esse epísculo, esse espinhozinho, esse chifrinho que existe no ovo, que é típico do ovo de Schistosoma mansoni. Então, a distinção do ovo de Schistosoma mansoni para outras hemintoses ou até outros ovos de parasitos aí, é a presença desse epísculo aí presente no ovo de Schistosoma mansoni. Esses ovos vão ser encontrados nas fezes, então é fácil encontrar nas fezes de pessoas infectadas esses ovos que são liberados aos milhares no intestino grosso. Agora, as formas que são encontradas no ambiente é o miracídio. O miracídio tem essa estrutura, esse formato cilíndrico aqui, com a presença de vários cílios pelo corpo. E na região apical a gente encontra essa região que é chamada de terebatório, que é uma espécie de ventosa que ajuda o miracídio a penetrar no caramujo. E a última forma que a gente encontra são as cercárias. Elas se desenvolvem dentro do caramujo e são liberadas na água para penetrar ativamente na pele do vertebrado. Então, tem esse corpo afilado, uma cabeça bem projetada com a presença das duas ventosas aqui, sendo que na ventosa oral é onde vai ocorrer a penetração ativa da pele, apesar da região aqui, dessa outra ventosa aqui, possui várias glândulas que vão ajudar na penetração ativa nesse parasita. A cauda é afilada e na ponta dela a gente tem uma região bifurcada. Então, é facilmente distinguível aí as formas de Schistosoma mansoni, tanto miracídio quanto a cercária são muito diferentes e ocorrem em ambientes diferentes. Então, o ciclo de vida funciona da seguinte maneira. O homem se infecta quando as cercárias liberadas, as cercárias na água, penetram ativamente pela pele e aí, ainda no tecido submucoso, a cercária se transforma no esquistossômulo e esse esquistossômulo tem tropismo por células do fígado. Então, eles vão viajar pelo sistema periférico, passando por pulmões, coração, até chegar ao fígado. Lá no sistema porta-hepático, eles vão se desenvolver em quê? Nos vermes adultos. E aí eles vão copular e a fêmea vai ficar abrigada dentro do canal ginecóforo do macho por toda a vida, formando ovos e liberando esses ovos nas veias mesentéricas, ou seja, nas veias que comunicam o sistema hepático com o sistema digestivo. Então, esses ovos vão se depositando na região ali de irrigação do intestino grosso e, por pressão ali, eles vão o quê?
passar pelo tecido do intestino grosso e atingir o canal, o tubo digestivo. Vão passar para o lado de fora, né? Eles ficam para o lado venoso, perfuram o tecido intestinal e chegam até as fezes. Então, os ovos são liberados nas fezes e, quando encontram um ambiente aquático adequado, com temperatura adequada, se transformam o quê? Em miracídios. Esses miracídios têm um tropismo até e migram ativamente até o tecido dos caramujos hospedeiros. Dentro dos caramujos hospedeiros, os miracídios se desenvolvem em quê? Em cercárias que são liberadas no ambiente e as cercárias vão atacar novos hospedeiros vertebrados, inclusive o homem, reiniciando o ciclo. Então, a transmissão ao molusco, né, é através da penetração de miracídios que estão presentes na água contaminada com fezes, contendo ovos, e o homem se infecta por penetração ativa da cercária. Então, o maior período de transmissão é durante o dia. Então, a hora que a temperatura está maior na água e tem maior período de incidência de luz, é quando as cercárias estão com maior atividade e aí ocorre maior taxa de infecção. Então, córregos e lagoas com menor circulação de água, inclusive essas valas de irrigação de hortas, açudes, né, ambiente rural, com contaminação por cercárias, é o local de contaminação ao homem. Então, a penetração da cercária vai causar uns pontos inflamatórios, né, pequenas pápulazinhas, como se fosse picada de inseto, e isso vai surgir 24 horas até a penetração da cercária. Então, vai dar coceira, vai fazer esses pontinhos vermelhinhos, e aí, se coçar, vai abrir uma feridinha. E aí, até o desenvolvimento do esquistossômulo, do fígado, formação dos machos, não tem uma resposta imunológica específica. Então, o alojamento dos esquistossômulos no fígado pode causar algum tipo de reação linfóide, né? Uma endosinha, febre, esplenomegalia e alguma manifestação pulmonar, alguma tosse, alguma coisa. Porém, nada muito típico de infecção por esquistossoma. Pode ser qualquer coisa isso aí. Então, essa fase onde eu tenho respostas imunológicas específicas contra a presença de esquistossoma, a gente chama de fase pré-postural. E muita gente é o quê? É assintomático. Então, os principais sintomas dessa fase começam a surgir a partir do momento que o quê? Esses esquistossomos são destruídos e aí pode desencadear respostas imunológicas não muito específicas. Bom, o alojamento dos vermes na veia mesentérica, né, eles vão ficar ali presos na região do sistema circulatório, pode causar respostas muito leves ou podem ser até assintomáticas. O grande problema que gera sintomas na esquistossomose, que geram problemas mais sérios, estão relacionados com a ovoposição. Então, é o ovo que causa a resposta imunológica capaz de causar os sintomas. Então, eles podem ficar ali até por 5 anos vivendo no local, realizando a ovoposição. E aí, os ovos podem causar pequenos pontos de perfuração ali, causando pequenas lesões e ulcerações, né? Porque ele vai atravessar o sistema venoso e chegar ao tubo digestivo, e isso pode causar pequenas manifestações no corpo. Mas os sintomas mais sérios mesmo estão relacionados com o quê? Com a resposta imunológica que o ovo causa na circulação sanguínea. Então, essa resposta é chamada de reação granulomatosa, no qual o ovo ele acaba sendo encapsulado e formando um tecido fibroso que envolve esse ovo. Então, o tecido no qual o ovo fica retido forma um carocinho, que é chamado de granuloma.
E aí, essa resposta imunológica contra os antígenos do ovo é que constitui o que a gente chama de fase aguda da doença, que só vai manifestar 6 meses, 4 meses depois da infecção. Então, a fase assintomática ou de sintomas não muito precisos, ela é muito longa. E aí, o que acontece? A reação contra esses ovos pode gerar área de necrose na parede do intestino grosso, formando uma enterocolite aguda, ou seja, gerando dor abdominal. E a reação hepática contra os ovos também vão formar aqueles granulomas que eu falei, aqueles pequenos caroços. Então, os sintomas que a pessoa vai sentir nesse caso é febre, a sudorese, a calafrio decorrente dessa resposta inflamatória, as irritações do intestino, as causadas pelas lesões do intestino, podem o quê? Causar diarreia, cólicas intestinais, né, a má absorção causando emagrecimento. E aí também as lesões causadas no fígado pode causar uma hepatoesplenomegalia, um pouquinho, o órgão pode ficar inchado e alterar um pouco as funções hepáticas. E aí a pessoa tem essa fase aguda contra os parasitos e depois disso começa a fase crônica. Então, se a pessoa não se tratar, se a pessoa não desenvolver resposta capaz de eliminar aqueles parasitos dali, começa a fase crônica da doença com sintomas intestinais, né, diarreia, porque a pessoa está aumentando a quantidade de parasitos e a resposta imunológica ela vai aumentar. A pessoa pode ter diminuição no peristaltismo e causar prisão de ventre. O baço pode ficar hiperplásico, formando um aumento do volume do órgão. Pode gerar hepatomegalia também, causando dor no fígado. E aí o que acontece? Essa formação de granulomas, com a obstrução dos vasos hepáticos pela presença do parasita ali, vai gerar uma hipertensão dos vasos, ou seja, o vaso vai ficar entupido, aumentando a pressão, e o líquido pode passar para o lado de fora do vaso, aumentando a deposição de líquido no tecido local do fígado ali da região abdominal. E isso vai gerar o quê? Edema local, encher de líquido ali no tecido, gerando uma dilatação abdominal que é típica da doença que a gente chama de barriga d'água. Então, a fase crônica da doença é caracterizada pela presença da ascite, que é um aumento do volume abdominal causado pela deposição de líquido devido à hipertensão dos vasos. Então, o diagnóstico clínico, se não tiver já na fase crônica, é difícil, né? Aumento da região abdominal só vem muito depois, então é difícil fazer a identificação. E aí o exame laboratorial é o mais fácil, porque é através de exame de fezes que você vê aqueles ovos típicos de Schistosoma mansoni e os ovos lesados também dá para ver os granulomas através de ultrassonografia para confirmar. Existem testes sorológicos, mas o teste laboratorial, o exame de fezes é muito característico, então não gera dúvida. E existem testes moleculares, mas também não é necessário. O exame de fezes é o exame de rotina, faz em qualquer lugar e é muito fácil identificar os ovos de Schistosoma mansoni. Então, já falei, é uma doença que não é nativa, ela foi trazida para o Brasil com os imigrantes africanos. 2 outras espécies chegaram junto, né, que também causam essa doença, mas os caramujos do Brasil, né, principalmente essas 3 espécies aqui, Biomphalaria glabrata, Streminia e Tenagófila, não favoreceram o desenvolvimento dessas 2 outras espécies, apenas Schistosoma mansoni. E a distribuição das schistosomoses no Brasil está relacionada a 3 fatores básicos. Fatores climáticos, né, que favorecem a transmissão, que é alta temperatura e alta luminosidade. A presença do caramujo, lógico, então, em lugares onde encontra essas 3 espécies, vai ocorrer a doença.
e também os fatores relacionados à saúde pública, né? Fatores sanitários, que vai favorecer a liberação das fezes na água. Então, onde tem carência de saneamento básico, é mais típico de ocorrer a doença. Então, aqui só fazendo uma relação entre a distribuição da esquistossomose no Brasil e a distribuição dos vetores, a gente vê que os vetores estão muito aqui na região litorânea, né, na região da costa do Brasil, e os casos também estão relacionados aqui, mas nem em todos os locais onde ocorre o vetor. Por quê? Porque em locais onde as políticas de saúde pública são mais eficientes e que o clima não é tão quente, né, na região mais sul do país, a quantidade de parasitos, os ovos não se desenvolvem bem e não tem o hospedeiro adequado. Profilaxia, gente. Então, são 5 ações principais. A primeira de todas é o tratamento dos doentes, porque tratando os doentes, ele deixa de disseminar ovos no ambiente. Saneamento básico, educação e saúde, né, da destinação correta às fezes. Preservação dos corpos d'água, né, não deixar que os corpos d'água recebam fezes humanas, né, não recebam esgotamento urbano. Combate do caramujo, né? Então, local onde é endêmico, você tem que combater o caramujo de qualquer maneira, mesmo que ele seja da fauna nativa. E pessoas que têm que se inserir nesse ambiente que é uma doença endêmica, que tem que entrar nesse ambiente aquático, né? Soldados, pesquisadores, etc. Esse pessoal tem que usar repelente contra cercárias quando ele vai entrar nesse ambiente onde é sabido que esquistossomose é endêmico da área. O tratamento é muito simples, né? Usa-se o praziquantel ou a oxamiquina, que são essas duas drogas aqui, muito baratas, muito eficientes. Então, o importante aqui é identificar os doentes e tratá-los. Bom, gente, então essa foi a nossa primeira aula desse bloco, né? A aula sobre esquistossomose. A gente se encontra na próxima aula, no qual eu vou falar de mais uma doença causada por plateumites, a teníase/cisticercose. Ok? Encontro vocês na próxima aula.